Oi, tudo bem? Eu sou a Tabata e eu vou mostrar pra você algumas das funcionalidades do Procreate. Nesse vídeo inicial, nós vamos explorar juntos as funcionalidades básicas e alguns recursos que vão facilitar e ajudar você a fazer seu desenho ou seu lettering. Vamos lá! Quando você abre o Procreate, essa vai ser a tela que vai aparecer pra você. Então vai aparecer um compilado de seus trabalhos anteriores e caso você não tenha feito nenhum, vai aparecer os exemplos que eles dão desde o começo, de artes que foram criadas com o Procreate e tal. O aplicativo a gente está usando na versão 4.2.1, foi lançado recentemente. Se o aplicativo não estiver atualizado, atualize porque tem muita coisa legal para ser feita e se tiver desatualizado, provavelmente algumas coisas vão estar diferentes. Aqui você consegue ver a versão que ele tá e tem um botãozinho para restaurar as ilustrações padrões, caso você sinta necessidade. Do lado de cá, a gente tem o botão de selecionar, que se você consegue selecionar vários arquivos ou várias pilhas, duplicar, compartilhar e etc. O botão importar importa arquivos do Drive ou do próprio iPad. Esse botão de foto, ele te dá acesso à galeria. Só que agora o que a gente vai usar, na verdade, é esse botãozinho de mais. Ele te dá as opções de utilizar tamanhos personalizados de tela ou então o tamanho padrão da tela do dispositivo. A gente vai utilizar esse agora. A gente tem essa tela em branco e eu vou falar sobre os botõezinhos daqui de cima para dar um panorama inicial do Procreate. O botão de galeria, se você clica, ele retorna na tela de home. Do lado dele tem essa chave de fenda, que são algumas ações que você consegue fazer no Procreate. De importar arquivo, foto para tela, ou compartilhar seu trabalho, alguns ajustes de tela, de virar horizontalmente, verticalmente, ajustes da interface, do pincel, da tela, do projeto. Do lado dele tem esse botão de ajustes. Os ajustes dessa vez são ajustes de imagem, de opacidade, desfoque, nitidez, curvas, etc. Esses dois botões do lado, de seleção e o cursor, só vão fazer sentido de mostrar quando tiver alguma coisa feita na tela. Do lado de cá, nós temos alguns botões também, que é o botão de pincel, o botão de borrar, o de borracha, o de camada e os de cores. Clicando nos pincéis, ele abre toda a biblioteca de pincel que tem. Quando você baixa o Procreate, ele já vem com uma diversidade enorme de pincéis, que já dá para trabalhar muito bem e fazer muitas coisas legais. Mas se você sentir necessidade, você pode ou criar um novo pincel clicando no botãozinho de mais, ou importar pincéis de alguns artistas que já fazem pincéis diferentes. O botão de cor, quando você seleciona ele te dá a paleta de cores, em várias formas de visualização, mas no momento a gente vai trabalhar com a forma de disco. Aqui na forma de disco, no círculo externo, você define a cor que você quer trabalhar e o círculo interno, qual é a saturação dele, quão escuro e quão claro é aquela cor. Aqui, quando você seleciona o tom, você tem a visão da cor anterior e qual é a nova cor. Eu vou pôr outra cor para dar um destaque maior. Então, se eu definir esse vermelho, aqui aparece qual que era o meu tom anterior, que era esse azul, e aqui o vermelho que a gente vai trabalhar. Na lateral aqui do lado tem o botão de camadas. Quem trabalhou com Photoshop ou tem algum domínio do Photoshop vai identificar isso um pouco mais fácil. Mas não é difícil de aprender também. Conforme a gente cria uma área de trabalho nova, ele já dá uma camada criada e o plano de fundo. O plano de fundo, você pode personalizar a cor dele também. Ele vai aparecer a paleta de cores completa e você consegue definir um outro tom que não seja o branco. Com a camada selecionada, a gente vai criar então, vou escrever uma palavra aqui para a gente começar a mostrar o resto das funcionalidades. Venho no pincel, eu vou escolher aqui na categoria de caligrafia o meu pincel e vou escrever uma palavra aleatória. Com a palavra criada, a gente consegue utilizar essas duas funcionalidades que eu não usei antes. O cursor, quando você seleciona, ele cria uma seleção de tudo que está na camada ativa. Com ele você consegue movimentar, diminuir, aumentar. E aqui existem várias outras distorções que conseguem ser feito. É também muito similar às funcionalidades do Photoshop. Com a ferramenta de seleção, ele te dá a opção de uma seleção à mão livre. Então, se você quiser, por exemplo, tirar essa letra E e mover ela, você consegue. Então é para isso que servem essas duas funcionalidades que ficaram faltando no começo. Aqui a gente tem a ferramenta de borrar.
que nada mais é do que um borrão mesmo. Você consegue... Isso é muito mais utilizado, eu acredito, na área de desenho do que na área de lettering. Eu, pelo menos, nunca utilizei essa funcionalidade, mas creio que isso seja bacana para quem desenha. A ferramenta de borracha funciona basicamente como uma borracha mesmo, mas o mais legal é que você consegue utilizar as funcionalidades e características dos pincéis. Se você clicar na borracha, você escolhe qual tipo de pincel você consegue apagar. Então eu vou utilizar a mesma que eu utilizei para escrever, para apagar. Então, não gostei muito desse E, vou refazer. Acho que assim fica melhor. Funciona. Eu vou criar aqui uma outra camada, que eu vou explicar as duas últimas funcionalidades desse vídeo. Aqui nesse maisinho você cria uma nova camada e eu vou trocar a cor para azul. Antes de escrever, esqueci o que eu ia falar. Vamos lá de novo. Bom, antes de escrever, então, eu vou utilizar essas duas ferramentas. O que elas são? Aqui é o tamanho do pincel que eu vou trabalhar e aqui é a opacidade dele. Se eu aumentar, aqui eu consigo ver a porcentagem do tamanho do pincel. Mas eu vou deixar um tamanho bem pequenininho para escrever D. E aqui é a opacidade. Ele está no 100%, mas se eu quiser um pincel mais apagadinho, ele fica num tom de azul mais apagado. Você viu? Eu não mexi na cor, eu estou mexendo na opacidade e ele dá vários tons de azul. Se a opacidade dele for pouca, você consegue ver atrás dele, como se ele estivesse meio transparente mesmo. A última funcionalidade que ficou faltando falar, então, é sobre o desfazer e refazer. Funciona mais ou menos como o Ctrl Z em qualquer outro editor. Você fez um risco e quer desfazer, você clica aqui e ele desfaz. Se você clicar no de baixo, ele refaz. É simples, é bem intuitivo. Então, desfez. Quer refazer um, dá um. Quer refazer outro, dá outro. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi uma forma fácil e rápida de mostrar os recursos básicos do Procreate. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários e até a próxima. Tchau!